Bem-vindo ao Criatório Plenos. O assunto de hoje é esse periquitinho aqui, que apesar de ser muito conhecido na área de sul e sudeste do Brasil, é mais conhecido em São Paulo. Boa parte dos nossos clientes são de São Paulo e, por incrível que pareça, é de difícil reprodução. Então a gente vai falar um pouco do tema, comportamento e essas coisas todas, para ver se ele cabe na sua vida, né? Periquito rico é uma ave de pequeno porte, com aproximadamente 70 gramas. Ele é um animal bem territorialista, então de certa forma é um pouco difícil de introduzir outros animais posteriormente. No entanto, é um pet maravilhoso. Todo mundo que já teve esse bichinho aqui é completamente apaixonado. E o engraçado dele é que ele tem potencial de fala, né? Lógico que ele não vai falar igual um papagaio, mas ele vai ter esse potencial de fala. Para quem tem interesse, né, que é uma das coisas que quer, é importante pensar se realmente isso daqui não se adaptaria a você. Ao contrário de algumas aves mais populares aí, como o ringneck, ele é um animal muito mais interessado no proprietário, né? E isso é bem legal, porque quando você vai pegar uma ave, você não tem certeza se ela vai falar ou não. Mas é muito importante você saber se ela tem potencial ou não. Mesmo que você pegue um papagaio, que todo mundo fala que eles falam isso é uma condição que você vai ter que dar. Você vai ter que treinar esse animal para que ele tenha potencial de falar, repetição, estimular ele com algum petisco toda vez que ele começa a balbuciar e tudo. Então, hoje o Criatório Plenos, até onde eu sei, é um dos poucos criatórios, ou se não o único do Brasil, que cria essa espécie. Esse periquitinho aqui na natureza chega a viver 20 anos, então assim, todo mundo fala, mas um pássaro tão pequenininho, por que eu vou pagar essa grana toda? Mas é um companheiro que vai viver mais do que muito cachorro, e se você for ver, é mais barato do que muitos cachorros aí, quando você compra num local que realmente cuide dos animais, né? E aqui no Criatório Plenos a gente preza muito pelo que entrega a vocês, né? A ideia é sempre levar um companheiro que viva muito tempo com vocês, por muitos anos, trazendo alegria para sua casa e para sua família. Então quando você pega uma ave, você não tem que olhar só a beleza, mas ver se o comportamento dela se adapta ao seu cotidiano, né? Apesar desse ser pequenininho, ele grita algumas vezes e já tem relatos de alguns clientes nossos que às vezes eles gritam um pouquinho mais quando estão sozinhos. Então se você vai ter ele sozinho, às vezes nem é tão interessante assim para ter um apartamento que pode te causar problema. Se você mora em casa, não vai gerar problema nenhum, né? Ele é bem tranquilo e bem divertido. Em questão de doença, quando a gente pega a literatura do Tony, ele fala que esses animais, quando chegaram aos Estados Unidos, teve muito problema de pneumonia. Mas esse problema aconteceu pelo quê? As pessoas maceravam o alimento na boca e alimentavam eles com papa. E essa contaminação passou a ocorrer por transmissão humana, né? Algumas doenças a gente sabe que as zoonoses elas podem passar de um animal para a gente, mas a gente também pode levar algumas doenças para os animais, como foi esse caso desse surto que muitos animais tiveram esse problema nos Estados Unidos. Reprodução. Apesar desse bichinho pequenininho aqui parecer simples de reprodução, não é tão simples assim. Algumas vezes ele entra em maturidade já no primeiro ano de vida. No entanto, é normal que esse primeiro ano não tenha sucesso reprodutivo, o macho não consiga fertilizar. E mesmo que ele tenha já mais velho, provavelmente as primeiras posturas não vão ter sucesso. Lembrando que é extremamente proibido reproduzir essa ave se não for um criador comercial ou um zoológico autorizado a esse tipo de manejo, tá? Por ser uma ave silvestre. Não é qualquer pessoa, não é você comprar um animal de um criador comercial, um casal que você vai poder reproduzir. A legislação brasileira exige inúmeras questões
onde você precisa ser um criador legalizado para ter reprodução disso. Então, esse ponto aqui está mais relacionado a uma curiosidade para biólogos e veterinários e criadores comerciais, não só do Brasil, como de outras partes do mundo, né? Então, eles se adaptam tanto a ninhos de 20 por 30 de altura, como ninhos de 30 de comprimento por 20, né, de altura e largura. No entanto, esse ninho horizontal é mais interessante, porque eles são aves que defecam muito no ninho, e essa sujeira acumulada facilita você manter os filhotes mais limpos, né, já que eles sujam mais a porta, a garantia de manter. Eles são aves diferentes de muitas outras que acabam defecando na porta do ninho. Outra questão é que essas aves têm estímulo quando são criadas de frente para outra. Lógico que a criação em bando para nenhuma ave hoje é tão interessante, mas quando você tem uma de frente para outra, isso gera o estímulo. A grande questão é quando você tem uma entrada de ave ou uma saída de ave, isso pode alterar a reprodução do seu ano nesse plantel. Alimentação. Você pode trabalhar com estrusadas de calopsita para eles gostam muito de fruta. No entanto, não se deve dar tantas frutas assim para o citacídeo, porque você engorda muito essa espécie, né? Semente 1, 2 vezes por semana não tem problema, desde que em uma quantidade ok, né? Você pode dividir ou dar um dia de lixo ali, de semente para ele, ou uma vez na semana, ou, né, você pode dividir isso daí em 2 vezes por semana e beleza. Para psitacídeos no geral, dê preferência a legumes, verduras escuras, alimentos que venham ter baixo índice de glicose, né? Esses animais eles engordam muito fácil. Quando você consegue manter uma qualidade de alimentos ali, uma variedade de frutas e legumes, você pode até pular a parte de dar estruzada, né? Desde que você saiba dar uma variedade muito grande de legumes, ao qual compense toda essa questão de nutrição, ter uma variedade ali de vitaminas, proteínas e tudo. Mas como a maior parte das pessoas não tem condição de fornecer com essa variedade, não vai ter um acompanhamento com um zootecnista para garantir os índices nutricionais, essa ave não pode consumir a mesma coisa que ela consumiria na natureza, porque ela não vai ter um gasto energético tal qual ela teria na natureza, né? E a falta de alimento que ela iria encontrar na natureza, ele não vai encontrar em cativeiro, que você não vai deixar o animal passar fome. Então, o que você pode fazer? Ter a base nutricional destruzada e oferecer alguns legumes e verduras para ele, até como enriquecimento ambiental, um pouco de semente, um pouco de oleaginosas com uma boa qualidade de gordura, como nozes, castanha do Pará, castanha de caju, amendoim, mas isso em baixa quantidade, porque também é uma comida muito gorda, né? E para quem quer treinar o seu bichinho, aprender a usar essas comidas oleaginosas para treinar, é uma excelente opção. Então, o que você faz? Você dá essa nutrição para ele quando você quiser treinar. Então, toda essa semente de girassol, castanha, isso tudo você vai dar quando você for fazer um treinamento com ele.